Gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Land, sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas ideias de atividades para trabalhar a questão do gênero informativo aí com seus alunos. Isso mesmo que você ouviu. Se você é professor de língua portuguesa ou de língua inglesa e precisa explorar com seus alunos a questão do gênero, dos textos, informativos, então eu vou mostrar algumas ideias bem lúdicas, bem divertidas e bem diferentes para você. Ficou curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não? Então não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Clica aqui nessa marca d'água ou mesmo no botão inscreva-se. E um outro recado. Se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, este livro aqui foi escrito para você. O Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias Intersaberes e o link para a compra está nas descrições desse vídeo. Como eu falei no início desse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês algumas atividades bem lúdicas, divertidas e diferentes para você trabalhar a questão aí do texto informativo com seus alunos. Eles nunca mais vão esquecer o que é um texto informativo, suas características e como tudo isso funciona. Ficou interessado? Então vamos lá no computador que eu vou te mostrar como tudo isso funciona na prática. Muito bem, gente. Então hoje nós vamos mostrar aqui algumas atividades para trabalhar a questão dos textos informativos com os seus alunos. Lembrando que se você quiser ter acesso a esses slides que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, você pode ir direto nas descrições desse vídeo. E caso você queira ter acesso a outros materiais já apresentados aqui no nosso canal, é só correr lá para o nosso website na biblioteca www.oprofessorglobal.com.br. Lá você consegue baixar todas as coisas que eu já mostrei aqui no canal. Então tem muito conteúdo bom. Corre lá na biblioteca para dar uma olhada. Então vamos lá, vamos começar através dos materiais base ou os recursos que você, enquanto professor, vai precisar para planejar a sua aula sobre textos informativos. Eu coloquei aqui um link para esse website chamado Toda Matéria, onde você pode encontrar especificamente as informações, o que é um texto informativo, quais são suas características, quais são os tipos de textos informativos, considerados textos informativos, enfim, todo o conteúdo que você precisa saber e que os seus alunos também precisam saber a respeito de textos informativos, você pode encontrar nesse website aqui. Agora, textos informativos, curiosidades. É muito difícil, às vezes, a gente selecionar os textos, Quais serão os textos que eu vou trabalhar com os meus alunos? Então, se eu vier nesse link aqui, eu vou encontrar vários textos informativos relacionados a curiosidades. Olha lá, os fatos curiosos das ciências biológicas, humanas e exatas. Artigos de curiosidade, então 5 filmes para quem ama dinossauros. A banana tem sementes? A invenção das lentes de contato. A invenção do purgatório. A luz do vagalume. Enfim, coisas bem interessantes, bem curiosas, que também você pode utilizar na hora da escolha e da seleção dos seus textos informativos para chamar a atenção dos seus alunos. A mesma coisa acontece com esse outro website, você sabia, do Terra, terra.com, que também é uma outra forma de fazer você aí explorar e selecionar mais textos de curiosidade. Olha lá, o que significa a frase ao vencedor as batatas, por que ninguém conhece a cabeça do bacalhau? De onde veio a expressão sem eira nem beira? Então, bem interessantes, principalmente porque tem alguns temas bem relacionados com a língua portuguesa aí. Então, fica a dica desses 2 websites que você pode utilizar para explorar, para fazer a seleção aí dos seus textos informativos.
Escolhi também alguns canais do YouTube, de repente você quer trabalhar a questão dos textos informativos, mas de uma forma diferente, uma forma através de vídeos e documentários. Aqui nós temos um canal chamado Scorpion, Documentários e Variedades, bem legal, vou abrir só para vocês verem. Ele também trabalha com essa questão de documentários, então, olha lá, civilizações perdidas e megas antigas, quem foi realmente Jesus, profecias finais do Apocalipse, enfim, temas bem interessantes que podem ser explorados por meio de vídeos com seus alunos. E pensei na mesma coisa para os professores de língua inglesa. Então, nesse canal History Channel, que você já deve conhecer, que está na TV, se você tem TV a cabo, você provavelmente conhece. Então, aqui em inglês, muitos documentários interessantes também para trabalhar a questão do texto informativo com os seus alunos, né? Então, fica aí essa dica para os recursos, para você iniciar o planejamento das suas aulas. Agora, eu coloquei aqui para você também uma versão em inglês e uma versão em português de um cartaz com as características, né, do texto informativo. Vou abrir em português, mas sabe que também tem a mesma, igualzinho, não muda nada. A única coisa que muda é a língua, tá? Então, se você é professor de inglês, está procurando aí formas de trabalhar textos informativos com seus alunos, esse seria um bom jeito de iniciar uma discussão, já que você vai usar um Anchor Chart ou um cartaz como esse, né? Que você até pode imprimir para os seus alunos para eles lembrarem, né? Quais são as características de um texto informativo. Olha lá. O que é um texto informativo? Fala sobre algo real, inclui fatos verídicos, geralmente apresenta imagens, fotos, gráficos ou tabelas para adicionar informação. Sua estrutura textual pode ser composta por título, subtítulo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O leitor aprende algo por meio da sua leitura, ou seja, o texto ensina. E coloquei aqui alguns tipos, né, de textos informativos, só para os alunos terem uma noção, né, como jornais, revistas, entrevistas, artigos científicos e técnicos, livros didáticos, enciclopédias, verbetes de dicionários, manuais, bulas de remédio e assim por diante. Então, essa também é uma boa forma, né, de fazer com que os alunos memorizem, internalizem e entendam principalmente, né, quais são os textos informativos e quais são suas principais características. Então, um bom recurso visual para você. Na sequência, atividade 1, aqui os alunos vão trabalhar com a questão de ideias centrais e perguntas essenciais. Então, a ideia é que eles tenham, né, no decorrer da leitura, essa tabela onde eles tenham que colocar ideias centrais do texto de um lado e que a partir dessas ideias centrais eles mesmos criem as suas próprias perguntas, perguntas que sejam consideradas perguntas essenciais para a compreensão daquela ideia central. Então, por exemplo, estou lendo lá um texto e eu encontrei essa parte que de repente é uma parte bem importante do texto e eu vou copiar, né, a citação. A amizade verdadeira é revelada quando passamos por dificuldades e não nos momentos de felicidade. Então, aí o aluno vai pegar essa ideia central, vai refletir sobre ela. Então, é uma boa atividade não só para a compreensão do texto, mas para a questão do pensamento crítico do aluno. Porque ele vai ter que criar perguntas a respeito do que ele está lendo e tentando entender, né? Olha lá. Como podemos saber quem é um amigo verdadeiro? Né? Então, ele está refletindo, né, sobre essa ideia central do texto, ou sobre essa citação retirada do texto. Um outro exemplo, a literatura clássica mundial revela aspectos atuais da condição humana. Então, a pergunta que ele pode fazer, como histórias escritas em países e tempos diferentes do nosso podem revelar algo sobre nós hoje? Né? Então, é uma tabela bem simples e é uma atividade também bem simples que você vai pedir para os seus alunos numa primeira leitura do texto, quando eles estiverem fazendo a leitura individual desse texto informativo, mas que vai fazer com que eles pensem criticamente, que eles criem, né, as suas próprias perguntas a partir das ideias centrais retiradas do texto. Então aqui você vai ter o modelo da tabela, vai forçar uma cópia para você, então você vai ter que fazer uma cópia, porque assim você pode modificar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, bem simples, de um lado ficam as ideias centrais do texto
e do outro as perguntas essenciais. Eu não fiz em inglês, porque na verdade, como você pode modificar essa tabela, e é bem pouquinha coisa aqui, você pode transformar essa tabela aqui em inglês bem rápido para você, caso você seja aí professor de inglês. A atividade número 2 eu chamei de categorizando informações. Então aqui você vai utilizar símbolos, né? Conforme os alunos vão lendo o texto, eles vão categorizando as informações a partir desses símbolos, como se fosse uma legenda. Então, olha lá, ó. Use símbolos para que os alunos categorizem informações no decorrer da leitura individual. As categorias de informações e seus respectivos símbolos, ou seja, a legenda, podem ser criados pelo próprio professor a partir do que ele deseja que os seus alunos observem no texto. E é claro, essa atividade ela não precisa necessariamente ser aplicada apenas na leitura de textos informativos. Você pode usar a ideia, né, de usar legendas e símbolos para identificar características de um texto para qualquer tipo de texto, para qualquer gênero, né? Então, após a leitura individual, o professor deve fazer uma nova leitura do texto com os alunos para checar, né, o que eles compreenderam do texto lido, ou seja, quais foram os símbolos que eles utilizaram e o porquê que eles utilizaram aqueles símbolos específicos, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem. Vai forçar você a fazer uma cópia também, porque a ideia é que você justamente modifique com aquilo que você deseja, né? De acordo com o que você precisa. Olha lá. Ao ler o texto XYZ, caracterize as informações a seguir usando os símbolos que as representam conforme a legenda. Então, aí, se você encontrar um fato no texto, você tem que colocar na frente do fato ou na frente daquele parágrafo um quadrado. Um recurso visual, uma estrela. A introdução do texto, coloca um pontinho, né, um círculo. O desenvolvimento, uma flechinha. Uma conclusão, um sinal de igual. Aprendi algo novo, um losango. Vocabulário novo para mim, um cifrão, né, de dinheiro. Essa informação me fez refletir, o jogo da velha. Não entendi essa parte do texto ou um ponto de interrogação. Esse é só um exemplo, de novo, não tenho a parte em inglês porque realmente é bem simples. Se o professor de inglês quiser utilizar, ele pode modificar esse arquivo aqui, né, já que ele fez uma cópia, e transformar para o inglês. Mas bem simples, bem fácil, e os alunos adoram criar, né, tentar encontrar, né, as características de um determinado texto por meio de símbolos. Então, é uma forma bem atrativa, dinâmica de trabalhar a leitura individual com os alunos e, principalmente, no caso do texto informativo, encontrar, né, exatamente os fatos, os recursos visuais, enfim, os elementos que você quer que eles encontrem ali em cada um dos textos no momento da leitura. A atividade número 3 é um gráfico organizacional que tem um T, parece um T, né? Então, olha lá, eu pus gráfico organizacional T. Então, é muito parecido com a questão daquele que a gente viu em que o aluno coloca as ideias centrais de um lado e as perguntas de outro. A diferença aqui é que a ideia central vai nessa primeira parte do gráfico. Então, olha lá, uma noite de sono de qualidade é essencial para manter boa saúde. Aí os alunos vão colocar aqui na parte de baixo argumentos para que essa frase ou essa ideia central, né, se confirme ou não, né? Então, no caso aqui, por que isso aqui é verdade? Então, nosso corpo se cura enquanto dormimos. Dormir nos dá energia para executar atividades durante o dia. As crianças precisam de muitas horas de sono para que os seus ossos cresçam fortes e saudáveis. O sono regula os hormônios do nosso corpo. É claro, essa parte aqui, ela é também retirada do texto. Então, quando o autor de um texto informativo afirma alguma coisa, ele tem que ter argumentos para comprovar aquilo que ele está dizendo. Então, quais são esses argumentos? Então, eles vão aqui nesse gráfico em forma de T, tá? Então, aqui vai primeiro a frase essencial, ou a frase importante, ou uma frase que a gente diz que, né, é um tópico frasal. Então, teoricamente, né, se você é professor de português, você vai saber o que é um tópico frasal. Então, um tópico frasal, aquela frase que
inicia uma ideia e aqui são os argumentos que comprovam aquela ideia. Então, ensinar os alunos, né, no momento da leitura, de repente fazer uma parte com eles, junto com eles, e depois deixar com que eles façam sozinhos, também é bem interessante, porque exercita, né, entender que um texto informativo, ele necessariamente te mostra algumas informações e que ele vai te mostrar alguns argumentos, né, alguns fatos, eu acho que é essa a palavra que eu estou procurando, os fatos que comprovam aquele tópico frasal, né, colocado nesse tipo de texto. E aqui, mais uma vez, você encontra um modelo desse gráfico para poder usar com os seus alunos. Vai forçar você a fazer uma cópia. E eu coloquei 2 aqui, que de repente você quer imprimir uma folha, né? Vamos dizer que você tem um texto que tem 6 parágrafos. Então você quer imprimir 6 desses, né? Um para cada tópico frasal, por exemplo, né? Então vai aí do que você precisar e você pode modificar também, se quiser fazer só um maior. Se você quiser imprimir de 2 em 2, mas usar só um com o aluno, enfim, do que você precisar. Espero que esse modelo de gráfico possa te auxiliar também. A atividade 4 é uma tabela de fichamento. Então, falar fichamento parece alguma coisa bem antiga, né, que a gente fazia só lá na faculdade. Bom, tô falando de mim, né, que já tenho muitos anos aí que terminei a faculdade, a gente fazia muitos fichamentos. Mas um fichamento, ele é bem interessante, porque ele exercita, né, a leitura, ele ensina os alunos a fazer anotações sobre aquilo que eles estão lendo, e também é uma ferramenta para se recordar, né? Então, a gente sabe que o nosso cérebro não consegue armazenar todas as informações de leitura já feitas na vida. Então, o fichamento ele serve também como forma de retomar, sem voltar ao texto, né, as informações mais importantes lidas. Então, olha lá, entregue aos alunos a tabela para fichamento antes da leitura. Leia a tabela com eles. Então, você vai passar todas as partes da tabela com eles, explicar como que vai usar aquela tabela, conforme eles fizerem a primeira leitura deles, né, daquele texto. A leitura do texto e preenchimento da tabela pode ser feita individualmente, em duplas ou em grupos. Às vezes, né, é bem interessante fazer leituras aí que não sejam apenas individuais. Então, atente-se para as técnicas de leitura deste vídeo aqui, se você não assistiu, estratégias de leitura. Então, clica aqui nesse link que vai te levar diretamente para esse meu vídeo, onde eu explico algumas formas diferentes de fazer leitura com os alunos, enfim, esse vídeo aqui já foi mostrado no canal. E aí um exemplo da tabela de fichamento, que você também vai fazer uma cópia, vai ter acesso e vai poder modificar de acordo com a sua necessidade. Olha lá, tabela de fichamento. Então o aluno vai pôr o nome dele. Depois aqui eu coloquei título do texto, autor, o tópico, a pergunta essencial que deve ser respondida pelo texto, né? Então o que o texto, geralmente o texto informativo te responde ou te ensina alguma coisa, né? Então o que ele te ensinou? Qual que seria a pergunta para esse texto, né, que você encontraria a resposta nesse texto? Os fatos importantes encontrados nesse texto e o vocabulário essencial para a compreensão do texto. Então, aqui pode ser vocabulário essencial para a compreensão do texto ou mesmo vocabulário desconhecido pelo aluno. E ele vai ter necessariamente procurar o significado, a palavra e o significado, a palavra e o significado. E se você quiser ser ainda mais específica, você pode acrescentar uma terceira parte, palavra, significado e o exemplo. Exemplo próprio retirado do texto, um exemplo que o aluno mesmo cria a partir do uso daquela palavra, assim que ele entende o seu significado, né? E aqui uma parte para ele escrever um resumo do texto, dar uma estruturinha para ele, né, de como escrever um resumo, e aí ele fica com esse fichamento e fica bem fácil, depois desse fichamento já estar completo, de criar uma discussão, né, a respeito daquele texto lido em sala de aula. E a atividade número 5 é uma atividade muito divertida que eu estou chamando de mini documentário. Então, cada aluno escolhe um texto informativo sobre um assunto que o interessa. E aqui, né, tem a questão da pesquisa, ele vai pesquisar sobre aquele assunto que ele gosta muito. Então, é legal porque você dá também um pouco de autonomia para o seu aluno, para ele buscar um texto informativo que ele realmente queira ler. Diferente do professor ficar pontuando textos informativos,
né? Nesse caso, o aluno vai buscar algo que ele quer realmente ler, que ele quer aprender mais. Então, ele vai fazer a leitura e compreensão do texto escolhido, usando uma das atividades explicadas anteriormente, e ele vai escrever um script para um mini documentário baseado no texto lido e compreendido. Enfim, você vai poder utilizar esse website para fazer com que o seu aluno crie um script para esse documentário. Não necessariamente, se você achar que é muito complexo, você só pede para ele criar um script utilizando o Google Docs ou o Word mesmo. Mas enfim, é legal que utilizar esse website porque ele te dá um modelo a ser seguido de script, né? Então ele vai transformar esse texto que ele leu, esse texto informativo, em um documentário, ou seja, um vídeo em que ele possa assistir. Mas antes disso, ele precisa praticar a escrita desse script. Então, olha lá. Depois que o script tiver sido, né, já estiver pronto, já estiver sido escrito, então vai criar o documentário usando uma apresentação de Google Slides, mais a gravação, né, desses slides, gravação da voz dele, por meio da ferramenta Loom. Então, se você não sabe, nunca usou o Loom, também tem um link aqui, que é muito fácil, tá? De utilizar, mas é um link de um vídeo meu que explica o passo a passo de como utilizar o Loom. Então, ele vai ter lá o Google Slides, ele vai utilizar nesse Google Slides imagens e também até palavras-chave, citações, né? E ele vai narrar, né, a partir do script que ele escreveu, os slides que ele também criou, e vai necessariamente, por meio do Loom, gravar o seu documentário. E é claro, depois você pode mostrar esse documentário para a sua turma, os alunos podem assistir, cria um dia aí em que eles apresentam os seus próprios documentários. E aí, você gostou? Super legal, né, gente? Então, se você conseguir utilizar algumas dessas atividades com seus alunos, conta aqui nos comentários pra gente como foi a sua experiência. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante pra gente. Então é isso, gente! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo! Fui!